A gente pode começar, né? Qual que é a ideia da live aqui hoje, né? A ideia é que a gente domine a inteligência artificial para turbinar a produtividade no campo, né? Parece uma promessa ampla, né? Aumentar a produtividade no campo usando o ChatGPT, mas minha ideia é que eu mostre aqui para vocês, por vários aspectos, por vários motivos, por que a gente consegue fazer isso, né? Ele pode te ajudar a resolver problemas complexos, trabalhar como especialista 24 horas por dia para tirar uma consulta ali, para te ajudar em alguma dúvida. Você consegue aprender qualquer tema mais rápido do que nunca. Uma grande crítica que tem hoje das IAs é que as crianças não estão aprendendo mais na escola, né? Porque elas consultam na IA e a resposta é muito rápida. Isso é verdade, só que nunca foi tão fácil enganar alguém que você sabe alguma coisa, mas, por outro lado, nunca foi tão fácil, barato e eficiente você aprender muito, né? Com o ChatGPT trabalhando da forma correta, você tem um tutor 24 horas por dia, um professor sobre qualquer assunto. Entre outras coisas, né? A ideia principal aqui, para a gente usar no agro de forma poderosa, é criar copilotos especialistas no nosso negócio, né? Para cada área do nosso negócio. Nós vamos ver aqui hoje como é que a gente chega lá. E, por fim, né? Para que tudo isso? Para criar um sistema de gestão completo para a fazenda. Então, qual que é a minha ideia aqui? Nós vamos entrar em aula prática mesmo, como fazer. Eu vou mandar os prompts para vocês, para a gente configurar e personalizar. Só que antes eu queria mostrar para vocês alguns alunos meus, né, algum pessoal que eu já fiz treinamento ou mentorias, o resultado que eles estão tendo, né? Então vou deixar passar aí. Fala pessoal, meu nome é Vinícius, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Viçosa e eu participei de treinamento com o Fábio sobre o ChatGPT no agro e foi assim, um divisor de águas para mim. Atualmente eu estou aqui em Rio Verde, no estado de Goiás, trabalhando com a cultura da soja. E no início, quando eu ia para a lavoura, eu tinha muita dificuldade em identificar, né, doenças foliares e outras pragas. E após o treinamento, hoje eu não passo mais aperto, né, utilizando os prompts corretos, ferramenta projetos, alimentando uma base de dados, né, com a literatura, com os materiais que a gente tem hoje. Hoje eu chego na lavoura e através de uma simples imagem, né, de uma simples foto, eu consigo desde o nome científico até a descrição daquela doença e o manejo de controle. Isso me possibilitou sair na frente. O ChatGPT é uma ferramenta poderosíssima e tem que ser utilizado, mas utilizado da maneira correta, da maneira inteligente. Antes, eu trabalho com drone de pulverização, eu utilizava muito para ver incompatibilidade de cauda. Mas como eu não sabia perguntar muito bem, às vezes eu fazia pergunta, o chat buscava, falava que alguns produtos não iam ter incompatibilidade, mas acabava tendo problema com cauda, perdendo produto, perdendo eficácia na aplicação. Após a aula do Fábio, aprendi a fazer as perguntas, usar os prompts que ele passa nos minicursos, e me auxiliou demais. Comecei a ter bons resultados com cauda, diminuiu muito as incompatibilidades com o produto, consegui pesquisar melhor, o chat começou a buscar em sites mais confiáveis. Então, sobre o ChatGPT, eu mesmo não usava, não tinha nem baixado o aplicativo, e querendo ou não, um desafio, coisas novas, coisas que a gente ainda tinha dúvida, achava que não era importante. Hoje eu posso falar totalmente ao contrário sobre essa ferramenta que não fazia parte do meu dia a dia e hoje faz, que é a ferramenta que te tira dúvida na hora, te ajuda a otimizar tempo, custo. Eu, como agrônomo, estou bem satisfeito porque tudo que eu preciso, tudo de organização, de otimização de custo, de tempo, eu jogo na planilha e isso reverte em resultado. Estou feliz, muito obrigado por apresentar essa ferramenta e quebrei esse gelo sobre o ChatGPT. Achei que não seria importante, mas está fazendo uma importância muito, muito boa no meu dia a dia, seja profissional e pessoal. Oi, meu nome é Hernani, sou engenheiro agrônomo, sou consultor de campo da Adubo Israel. Depois do primeiro treinamento que a gente teve com o Fábio lá na Fazenda Tabuão, eu comecei a ver o IA de uma forma completamente diferente, porque a gente já sabe aquelas coisas que tem na cabeça, então o IA no campo pra gente fica tipo uma ferramenta a mais, como se diz, no convívio, no dia a dia, na correria. A gente precisa de um parceiro, vamos dizer assim, na hora ali. Então eu tenho usado o IA para poder me ajudar a argumentar no posicionamento da fala, alguma coisa que a gente já está na minha cabeça para eu estar desenvolvendo e concluir com tirar um pedido. Oi, meu nome é Ellen, eu sou doutora em fitopatologia. Perguntar se a IA poderia me ajudar a encontrar vagas na área da fitopatologia. E com a ajuda do prompt do Fábio, a gente achou mais de 30 oportunidades. Trabalho aqui com o Fábio aqui na fazenda aqui. Começou a usar o ChatGPT aqui na fazenda. Eu tive uma complicação aqui com a carreta aqui
esparramadeira de adubo. E assim, veio técnico, veio agrônomo, a gente tentou regular a carreta, não conseguiu. E eu usei o ChatGPT para a gente tentar solucionar o problema e foi solucionado. O ChatGPT deu para mim ali a opção de calibração de módulo, aí precisava com sobreposição no terreno. Pesquisei com o ChatGPT, o ChatGPT me deu ali a resolução do problema ali, de 80% da minha eficiência eu subi para 98% usando o ChatGPT aqui no agro. Sou Felipe Pereira Amadeu, produtor rural. Comecei a fazer um curso de inteligência artificial com o Fábio, mais específico o ChatGPT, e tenho gostado demais. Só alguns exemplos do que deu de diferença. Eu estava pesquisando sobre preço histórico de arroba de boi e o chat não conseguia me dar a resposta exata. Inventava dados e aparecia coisas que não tinham a ver com o que eu estava perguntando. E com o curso com o Fábio eu aprendi o modo de gerar o prompt para poder fazer esse pedido. E outro exemplo também foi sobre linhas de crédito. A gente estava pesquisando com essa alta de Selic e tudo mais, as melhores linhas para o produtor rural trabalhar. E através disso a gente faz a pergunta para o chat e ele mesmo bola o prompt para poder fazer isso. Isso eu acabei aprendendo com ele. E apareceu linhas como reforma de pastagem e outras coisas mais que ficaram bem interessantes. Tem questão também de treinamento de funcionários. Você manda link de livro, link de podcasts, e através disso a gente conseguiu reformular as respostas dele de resumo dessas podcasts e livros e montar um treinamento para funcionários, gestão de pessoas. Achei muito bacana, estou gostando demais do curso dele. Pessoal, é isso. Eu quis mostrar para vocês, o vídeo ficou um pouquinho longo, só que eu achei bem legal colocar pelo seguinte, a gente viu ali de vários perfis diferentes, né? Que às vezes uma coisa que eu vi muito no começo era o seguinte, será que eu vou aprender isso? Eu não domino nada de computação, de TI, isso é muito distante. E não, né? O jeito que eu ensino aqui, vocês vão ver, para qualquer pessoa, quem sabe usar o WhatsApp, consegue usar bem o ChatGPT. Então, ali a gente tem tratoristas, né, que trabalham comigo na fazenda, tem produtores rurais, que eu dou consultoria, tem consultores de campo, pesquisadores, doutores em fitopatologia de solo. Então, estudantes, né, universitários. Então, assim, é para todo mundo, né? A gente tem que utilizar essa ferramenta, eu acho. Ela vai agregar muito no nosso negócio, no dia a dia. O mundo vai mudar muito por conta do que está acontecendo agora com essas tecnologias. E minha ideia está aqui para ajudar vocês a dominar isso ao máximo, né? Então, um pouquinho, né, vou me apresentar. Quem sou eu, né? Quem está falando aqui com vocês, né, e por quê? Eu sou o Fábio Kinch, eu sou de Belo Horizonte, mas minha família é do sul de Minas, né? Eu sempre fui apaixonado pela área rural, todas as férias eu vinha para cá, passava um mês em julho aqui inteiro, produzia café, né? Depois meu pai comprou uma fazenda de cereais, gado de corte, café também. Mas eu sou de BH, estudei lá, formei lá, fiz graduação em administração de empresas e mestrado em administração. Quando acabou meu mestrado, depois eu fiz o MBA, mas logo que acabou, eu virei consultor de gestão, né? Para quem não conhece, a Falcone é a maior consultoria de gestão do Brasil. Atuei em grandes projetos lá, né? Consultoria de gestão mesmo, eficiência, processos. Fiquei lá 5 anos, né? E trabalhei no Brasil e nos Estados Unidos. Em grandes empresas como Itaú, Rede Globo, Localiza. E foi uma grande escola para mim, né? Como aprender, como fazer a gestão de verdade no dia a dia. E passados 5 anos, eu planejei minha saída. Vocês verem ali, eu entrei dia 7 de fevereiro de 2008. Eu tinha meta para mim pessoal de ficar até 2013, ficar pelo menos 5 anos. E eu fiquei exatamente 5 anos, porque eu não gostei do estilo de vida, mas gostei muito do aprendizado. E saí e vim para a área rural. Meu pai me chamou para trabalhar na fazenda da família, né? Comecei a trabalhar na fazenda Tabuão, aqui no sul de Minas, focado agora em cereais e gado de corte. E sempre busquei inovação, sempre gostei de inovação, sempre busquei como melhorar e aprendi a usar a escola de gestão que eu tive ali na Falcone, né, para implementar processos no meu dia a dia e buscar sempre uma melhoria contínua e ver aonde que eu podia achar alguma ferramenta nova para me ajudar. Né? Não atrás de modismo, mas com gestão de verdade que dê resultado. Né? E com isso, né, a região muito montanhosa aqui, mas mesmo assim, imaginei que tinha potencial, busquei quem conhecesse do assunto, e a gente implantou irrigação na área, mais de 20% da fazenda hoje é irrigada. Em 2017, eu fui vice-campeão
regional do SESB, um campeonato de produtividade de soja. Fiz vários estudos, né, vários cursos da Reagro, e, entre outros, para me aprimorar, para conhecer, por ser da área de gestão, né? Quando eu entro numa atividade nova, eu quero entender a parte técnica ali também, sem substituir o agrônomo, o veterinário, mas para eu conseguir conversar com eles, né? Ter uma base para eu entender o que nós estamos fazendo, quais são as decisões estratégicas, porque a decisão estratégica é minha, né? Tem que ser do gestor. E em 2017, eu tive no Vale do Silício, a convite da Bayer, para ver inovação no mundo. Né? O que as startups do Vale do Silício estavam fazendo que iria mudar o agronegócio. Geralmente, o pessoal que vai para fora vai para o Corn Belt, né? Eu também quero muito ir, não fui ainda. Mas eu fui para o Vale do Silício para ver como que a inovação estava acontecendo lá, e muita coisa que eu vi lá, naquela época, parecia distante. Hoje é completamente comum algumas coisas. Por exemplo, inteligência artificial e drones. Tem áreas que eu pulverizo 100% com drone, a lavoura inteira de soja. E também tratores autônomos, né? Que não está tão comum ainda, mas já é real. Aqui a gente teve uma feira em Três Corações ano passado, que já tinha trator autônomo à venda, né, para pulverizar citros. Então eu vi de perto a tecnologia evoluindo lá naquela época e está sendo aplicada aqui agora. Em 2015, eu fui trabalhar também no negócio da família, né? Um grupo, na verdade, era um armazém que a gente prestava serviço de cereais, secar, beneficiar, né, padronizar milho, soja e trigo, né, o agrobanco, sou gestor lá hoje, junto com a família. Mas desde então, eu sempre busquei expansão, né, como grupo a gente quis expandir. 2018, 3 anos depois da minha entrada, a gente comprou um concorrente, 22 outro, e 2025 agora a gente construiu uma nova unidade. Então a gente está sempre buscando expansão e inovação. A gente queria estimular a segunda safra na região, que era fraca na época ainda. Isso lá por meados de 2014, 15. E vimos que o trigo ia muito bem no sul de Minas, né? Tinha algumas pesquisas da Embrapa nesse sentido, e a gente estimulou o produtor a fazer isso. Fizemos conexão, né, com compradores, compramos um aparelho que mede a qualidade de trigo, pouquíssimos armazéns têm isso, se não são os moinhos. Só que não tinha semente. Então, a gente criou uma revenda de insumo agrícola para atender o produtor nessa parte, e com isso surgiu uma revenda, um novo negócio, que quando a gente viu a consolidação do mercado, a gente anteviu, né, a gente deu um passo antes e falou, vamos sair desse mercado porque ele vai complicar, a gente era pequeno, e vendemos, né, para uma multinacional. Então, fizemos uma saída bem sadia. Mas isso me deu uma visão muito legal no agronegócio da cadeia, né? Eu sou produtor, faço parte da cadeia logística como unidade armazenadora e beneficiamento, e tive na área comercial, né, para ver também as peculiaridades, os desafios. E como é que eu cheguei, né, na IA no agro, né, na inteligência artificial? Como é que eu cheguei nisso? Assim que o ChatGPT foi lançado, eu comecei a utilizar muito rápido. Assim, eu vi que ele foi o software que teve mais rápido 1 milhão de usuários. Se eu não me engano, até então tinha sido a Netflix. E me chamou a atenção, comecei a pesquisar aquilo, comecei a usar e vi que era muito poderoso. E eu, desde essa época, eu quis mostrar para mais gente. Eu indiquei para filhos de amigos, comecei a ser um divulgador da tecnologia, porque eu era um entusiasta. Eu vi o poder que ela tinha, isso lá atrás, né? E ela era muito mais fraca do que ela é hoje. Em 2024, comecei a utilizar muito na prática do meu dia a dia, com bons resultados. E criei uns sistemas, né? Criei sistemas para me apoiar na vida. Né? Essa história, acho que eu nunca contei. Eu tenho TDAH, né? Então eu sempre tive picos de altíssima produtividade, com até uma obsessão pelo resultado, hiperfoco, trabalhava incansavelmente, até um ponto que eu não aguentava mais e perdi o foco ali e tinha que recomeçar de novo. E esse ciclo, quem tem, né, quem tem algum parente que tem, sabe que é muito doloroso, ele é muito desgastante. E um dia eu cheguei para o ChatGPT e falei, como é que você pode me ajudar com isso? E aí, usando o próprio ChatGPT, eu criei sistemas para me apoiar, e a partir disso, funcionou demais, tive altíssima produtividade, eu levei esse sistema para o negócio, né, para o dia a dia do agro. Comecei a ter grandes ganhos de produtividade, resultado em todas as áreas, treinei a equipe estava utilizando, e eu vi que comecei a pesquisar em volta, né, amigos, colegas, pouca gente estava utilizando de fato o potencial que essa ferramenta tinha, muita gente usa igual um Google. E
eu estava imerso naquilo, com ganhos reais muito bons, e um dia me deu um clique. Eu falei, eu preciso levar isso para mais gente, né? Eu posso ensinar isso para mais gente, e muita gente pode se beneficiar disso. Aí que surgiu, e eu comecei o processo de ensinar. Então, 2 de setembro de 2025 foi quando eu criei coragem ali, eu evitava a câmera, eu nunca gostei de aparecer, meu Instagram está aqui embaixo, ó. Eu tinha 500 seguidores e tinha feito 5 posts na vida que está aqui embaixo. Alguém que me marcou, eu deixei. Eu nunca tinha colocado minha cara. Tentei arrumar um sócio, enfim, tentei de tudo para não aparecer, mas tive que enfrentar se eu quisesse levar meu propósito para frente, que era ensinar mais pessoas a usar essa tecnologia. E eu tive uma surpresa muito grande, assim, em 2 de setembro, eu fiz o primeiro vídeo no Instagram e eu senti que conectou muito com as pessoas, né? Onde eu coloquei que a IA estava em tudo, no drone, na máquina, na semente, mas não estava na nossa mão, né? Não estava no dia a dia do produtor, no campo. E era isso que eu queria levar. Então, eu acho que, de certa forma, eu traduzi esse sentimento e eu tive uma enxurrada de contatos, convites, para várias coisas que eu não imaginava, né? Para ir para um hub de inovação na AgriShow, palestrar, fazer treinamento em escolas de liderança, treinamento em empresas, palestrar em universidades, em eventos do Google para desenvolvedores, apesar de que eu não sou desenvolvedor, né, deixei isso claro, eles falaram, não, mas quer ver o caso prático do uso no agro, né? Treinamentos com Cicobi. E nisso aí, em 4, 5 meses, eu estou quase com 90 mil seguidores, ou seja, eu vi que o pessoal quer aprender, está interessado, e por isso que eu quis resolver fazer essa live aqui. Naquela pesquisa que vocês fizeram aí no começo, né, o primeiro prompt, eu ia perguntando para ele, para me levar para o próximo nível, até que eu cheguei aqui, ele, né, falou que eu estou no topo 0,01%. Aí eu vejo que ele realmente está querendo agradar a gente, né? Mas realmente eu dominei a ferramenta de tal forma que eu conseguia ter bons resultados e conseguia ensinar e treinar empresas e pessoas para ter resultados similares. Então, essa é a minha apresentação, né? Quem sou eu? Vamos para a prática agora, né? Qual que é a ideia aqui? É muito pouco tempo, né, para a gente dominar ela como um todo, mas nós vamos, no detalhe, personalizar, configurar e entender qual que é a grande questão do prompt ali. Você viu que 2 feedbacks que a gente teve ali, depoimentos, era muito sobre isso, né? Não, eu aprendi a perguntar e a mesma coisa que eu fazia antes, eu não conseguia ter uma resposta boa. Eu comecei a ter uma resposta correta. Então, vou mostrar ali os princípios básicos da engenharia de prompt que vão te dar um resultado muito bom. Então, agora é a hora, todo mundo com o celular na mão, ou computador, nós vamos fazer um passo a passo aqui. Todo mundo clica aqui, ó, no menu, né? Esse menu é para a gente começar a entrar no menu mesmo. O próximo aqui, você vai clicar em cima do seu nome, né, para abrir as opções, e vai clicar em personalização. Mas aí, clicou em personalização, nós vamos entrar nessa tela aqui. Primeiro ponto muito importante, né? A gente tem que habilitar a personalização. Isso é fundamental. Geralmente vem habilitado, mas você marca lá para ficar ok. Outro ponto legal, personalidade do ChatGPT. A personalidade do ChatGPT tem várias opções, até teve uma atualização recente, está com mais opções do que essa. Eu gosto da profissional ou padrão, mas eu faço o convite aqui, vale a pena testar, tem gente que prefere alguma ou outra. Então, vamos sugerir ali. Além disso, tem algumas características ali embaixo que você vai escolher, se você quer que ele seja mais acolhedor, mais entusiasmado, enfim. E eu vou mandar agora 3 prompts para vocês, que vocês vão personalizar, né? Entrar no detalhe. Detalhe importante, esses prompts eu coloquei geral para o produtor rural, né? Porque eu tenho uma série de prompts salvos aqui para o engenheiro agrônomo, para o técnico, para o empresário do área rural, para a cooperativa, mas para padronizar, eu mandei esse. É muito simples vocês alterarem, né? Vocês podem pegar lá, ler e falar, não sou produtor, eu sou da área comercial. Faz um ajuste lá, a lógica está setada. Vou mandar os 3 agora. Aí, o que nós vamos fazer? Esses 3 prompts, o primeiro, vocês vão colar aqui, ó, instruções personalizadas, né? Isso aqui é o seguinte, aqui vai ser as características que você quer, como que você quer que o ChatGPT te responda, quais características que você quer que o ChatGPT tenha. Não é sobre você ainda. Tem outras opções aqui embaixo, né? Você pode pôr que ele seja conversador, etc.
algumas opções. Um detalhe importante. Algumas pessoas vão ver que o menu está igualzinho o meu, outras não. O ChatGPT ele atualiza constantemente e ele faz testes ao mesmo tempo em diferentes máquinas, em diferentes usuários. Então, o layout às vezes muda de um usuário para o outro. Eu vejo muito isso em treinamento, quando tem 90 pessoas na sala, às vezes tem 2 que não tem aquela função específica. Isso é de proposital, né? Eles vão testando e simulando. Mas a lógica é essa aqui, na versão eu já vi atualizada ou a anterior. Então, o segundo ponto, seu apelido, né? Se você quer que ele te chame pelo nome, você já põe ali o nome que você quer que ele chame, né? Pode ser seu nome, seu apelido, nome completo. Sua ocupação, né? Aí vai ser o segundo prompt, a sugestão também que eu coloquei do produtor rural, né? Sou produtor rural, faço isso, colocar algumas características interessantes ali do seu negócio. E mais sobre você. O mais sobre você é uma segunda camada, né? A sua ocupação, ele vai entender que é a sua função principal. Ele vai colocar a base da resposta ali. Só que mais sobre você vai trazer outros interesses, valores e preferências que ele vai entender também no seu contexto. Isso é muito importante pelo seguinte: o ChatGPT tem memória, ele vai aprendendo ao longo do tempo. Então, quanto mais você usa, melhor ele te conhece, melhor fica as respostas. Só que se você já personalizar ele aqui, você dá mais contexto para ele. Isso pode ser muito bom. Só reforçando, se alguém não está no grupo do WhatsApp e quiser receber os prompts, só entrar lá, está no link da bio do Instagram, que a gente consegue ver lá. Outra ferramenta interessante, podemos sair ali do menu de personalização. Tá? Vamos entrar agora no menu, no chat novo. Só colocar chat novo. E aí nós vamos ver o seguinte. Esse é o menu, né? Tem uma opção aqui no alto, ó, não sei se todo mundo já conhecia essa opção, que é esse chatzinho aqui pontilhado. Isso aqui é quando você não quer salvar uma conversa, né? Você não quer que ele fique salvo no seu histórico. Então você marca aquilo ali, faz a pergunta que você quiser, e quando você sair dele, ele vai se perder, ele vai apagar. Né? A vantagem disso é que às vezes você quer fazer uma consulta para alguém que te pediu alguma coisa, você não quer bagunçar seu histórico de chat, não quer bagunçar a memória, o que você fizer aqui não vai para a memória, e aí você saiu, está limpo, está resolvido. Então, vale a pena conhecer essa funcionalidade aqui, ela é muito boa. Outra coisa, muita gente, né, eu vi treinamentos com pessoas que já usavam muito o ChatGPT, mas elas só usavam ali, ó, elas entravam, colocavam a pergunta e faziam a pergunta. Né? Tem um menu aqui, né, outro menu aqui do lado, no Android aqui é essa figurinha, no iPhone é o mais. Você vai clicar nela e ela vai te dar uma série de opções, né? Pra você criar imagem, pensar por mais tempo. Isso é muito poderoso. No modelo gratuito, é muito bom saber disso aqui. Por quê? Porque no pago, lá em cima, você consegue escolher a versão. Você pode pôr a versão de resposta rápida, resposta lenta. Resposta rápida mais prolongada é onde o modelo gasta mais energia e trabalha mais para te dar uma resposta melhor. Então, para relatórios, para informações mais precisas, né, que você precisa ter mais confiabilidade, no gratuito, é muito importante vocês marcarem essa opção aqui, pensar por mais tempo. Ele não é tão poderoso quanto o plano pago. Né? O plano pago vai usar o melhor modelo dele, o Think 5.2. Aqui ele geralmente usa modelos mais antigos. Mas se você acha que ele está alucinando muito, tendo muita resposta ruim, tenta isso aqui. No gratuito, se você usar muito ele, você vai gastar sua capacidade de uso mais rápido, mas se você quiser ter respostas melhores, é importante. Investigar é onde ele vai te fazer uma investigação maior mesmo, né? Para você buscar um documento, fazer alguma coisa mais profunda. Buscar na web parece óbvio, né? A gente acha que sempre busca, mas nem sempre. Muitas vezes, no próprio prompt, quando você pergunta, ele já entende que ele tem que atualizar aquela informação na web. Por exemplo, se eu perguntar qual que é o preço da soja hoje, ele já entende, isso não tem que vir aqui no buscar na web. Mas uma vez eu perguntei se o Donald Trump eleito, como isso afetaria os mercados de soja, ele falou, se o Donald Trump for eleito, isso já tinha sido eleito, era já fevereiro do ano passado. Então eu fui, busque na web, né? Então você pode pôr tanto no prompt quanto nessa opção aqui. Tem a função estudar e aprender, é onde ele vai te guiar para você aprender um tema novo, né? Onde eu comentei que vale a pena a gente usar o ChatGPT para aprender novas funcionalidades, ele pode ajudar muito nisso. E tem outras funções aí que não são tão relevantes, mas atualizou recentemente,
que vale a pena a gente conhecer. Tem um aí, meu ano com o ChatGPT, que não funciona no Brasil, mas está no nosso aplicativo. Mas, enfim, são funções bem legais que, para cada tipo de uso, é importante a gente saber qual delas utilizar. Para coisa do dia a dia, chat normal. Quando for para alguma coisa mais específica, vem aqui no menu. Vamos entrar aqui em engenharia de prompt, né? Qual que é a estrutura recomendada? Não existe uma regra universal do que é um bom prompt, né? Existem prompts, inclusive, de várias páginas. Eu uso alguns prompts, às vezes, de 5, 6 páginas. Mas existe o prompt ruim. Nós vamos ver isso aqui. Né? Que, de forma geral, é sempre importante a gente colocar num prompt, né? A gente definiu o papel, né? Você é um agrônomo especialista em soja, por exemplo. Isso, você já fecha o contexto, você já define ali qual o tipo de olhar que ele vai ter. Aí, além disso, você entra no contexto, né? O que está acontecendo, o cenário atual, os dados importam. Quanto mais dados você tiver, muito melhor, né? Se você conseguir adicionar uma foto, mostrar um problema que você está tendo, dar o contexto, a região, a época, né? Enfim, quanto mais detalhe de contexto, melhor. O objetivo, né? O que você quer? Que seja um resultado claro, né? Dirigido ali. Quero gerar hipóteses, quero isso, quero aquilo. As restrições, né? O que você não pode fazer? Por exemplo, você não vai prescrever um herbicida para eu matar essa praga, né? Você pode me dar 3 opções com intervalo de confiança e o que eu devo levar em consideração para utilizar o herbicida. Né? Uma mensagem que eu recebi outro dia foi: pô, o ChatGPT quase matou minha soja. Né? Então, assim, você não pode perguntar para ele, o que eu posso fazer para matar capim amargoso. Ele pode te dar uma receita, só que se você não colocar o contexto que o capim amargoso está em cima de uma lavoura implantada de soja, o estágio que ela está, etc., ele pode te dar uma recomendação que vai matar o amargoso, mas vai matar a soja também. Então, é importante demais a gente definir aqui objetivo e restrições. E, opcional aqui, mas ajuda bem a resposta, é formato de saída. Se você deixar livre, às vezes ele pode te dar muita informação e tal. Lá na personalização, isso aqui já faz diferença. Se você já colocou como você quer que ele te responda, que a gente colocou na primeira lá, instruções personalizadas, já vai influenciar. Mas para algum determinado tema, você pode falar assim: não, eu quero um relatório técnico profundo, me traga com fontes, etc. Para outras, você pode falar: me dá um checklist rápido, ou bullet points, que eu quero entender isso logo. Enfim, o formato de saída não é necessário, mas ajuda. Mas, pelo menos, o papel, o contexto e o objetivo é muito importante. E se for tarefa crítica, também as restrições. Isso é fundamental. Vamos ver 3 exemplos agora aqui na prática. Não vou entrar no detalhe deles, não, porque eles estão muito grandes. Detalhe, eu vou mandar isso aqui no grupo de WhatsApp também, tá, pessoal? A estrutura de prompt e os 3 exemplos aqui. Eu só quero mostrar para vocês, sem entrar muito no detalhe, a diferença de um prompt ruim para um prompt bom para um excelente. Né? Por exemplo, a gente avaliar uma planta daninha no pasto. Né? Eu estou com uma braquiária formada, estou com um mato lá que eu quero não sei o que é, a planta daninha, eu quero identificar e ver como é que eu manejo aquilo ali. Então, o que é um prompt ruim? Né? Me ajuda a avaliar a planta daninha no meu pasto e me diz o que eu posso usar para matar. Isso é muito ruim. Né? A chance dele errar é enorme, não tem contexto, não tem foto, nada. Um ok é o seguinte: vou mandar algumas fotos de um pasto com uma planta daninha. Identifique a planta, dê 2 ou 3 possibilidades, já colocou, diminuiu o risco ali dele errar, com intervalo de confiança. Sugira formas de controle. O pasto é a braquiária, na região sul de Minas, estamos em dezembro, tudo isso é contexto que ajuda ele a identificar. Né? A infestação está em reboleira. Quero uma resposta prática e curta. Beleza, já vai te trazer muito melhor do que o primeiro, o prompt ruim. E o que seria um prompt excelente nesse caso? Né? Você vai colocar o papel, o contexto, objetivo, restrição e formato de saída. Eu não vou entrar no detalhe aqui, nós vamos mandar no grupo para vocês terem acesso. Mas é o seguinte: papel, você é um consultor agronômico especializado nisso. Contexto, você vai mandar as fotos bem boas, de qualidade, de perto, de longe, e vai dar o contexto, idade do pasto, etc. Vai falar o tipo do solo, se está úmido, se não está, se você fez reforma, se não fez, dá todo o contexto daquela área ali. Qual que é o seu objetivo? Né? Levantar hipóteses, três alternativas, sinais diagnósticos, etc. Avaliar já o impacto que isso pode dar no gado. Né? A gente sabe que tem plantas daninhas que são venenosas, né? Intoxicam o gado.
você saber se tem que tomar uma medida mais urgente ou você pode esperar, montar um plano de verificação do campo, etc. Restrições, não dê a receita e a dose, né? Porque isso é perigoso, né? Isso é a função do agrônomo. Mas ele pode te identificar o que é, sugerir alguns herbicidas para você conferir, ver com o seu agrônomo que te atende, qual que é a melhor estratégia. E formato de saída, né? O que você quer, como você quer que ele devolva isso. Identificação provável mais alternativas, dados faltantes, se ele te trazer, se te faltando alguma coisa para melhorar a resposta, enfim, várias coisas. Um outro exemplo seria aqui avaliar a doença na soja. A mesma lógica, né? Muita gente pergunta, eu estou aqui na soja, tem umas manchas amarelas, tal, o que pode ser? Muita gente pergunta assim, né? E muita gente usa como se fosse um Google, né? Não é. Ele é como se fosse uma pessoa, né? Só que você tem que dar... Desculpa, não é como se fosse uma pessoa. Se você explicar para uma pessoa que não sabe nada daquele contexto e ela entender, provavelmente essa explicação vai servir para IA também. Só que você definir como se você fosse explicar para um funcionário seu de campo, a resposta sai muito melhor. E isso definir o papel daquela pessoa que vai responder, dar o contexto, objetivo, restrições e formato de saída. A lógica aqui dos 3 exemplos que eu dei, que eu vou mandar no grupo, é a mesma, tá? Eu só quis colocar em diferentes cenários para a gente enxergar, né, em diferentes casos de uso, como que faz diferença. E uma terceira aqui, né, organizar uma reunião de metas e planejamento com a equipe de campo. Eu quis variar bem para mostrar o seguinte, né, vocês viram lá nos depoimentos iniciais. Ele serve para qualquer contexto. Algumas pessoas me perguntam, né, ele serve para me ajudar. A Ellen me perguntou, achar uma vaga de emprego. Ele serve para fazer manejo de pastagem, ele serve para a soja, para o milho, para o escritório, para cotação de preço, ele serve para tudo. Cabe a nós saber fazermos as boas perguntas, dar o contexto, trazer as boas fontes e, dependendo da complexidade, ir além, que eu vou falar isso já já. Mas aí tem o exemplo aqui, né? Reunião com a equipe de campo. O prompt, a ideia minha era essa, né? Essa pequena detalhe, essa pequena estrutura já vai mudar muito o resultado de vocês. Vocês viram lá também 2 depoimentos que falaram exatamente isso, né? Eu comecei a mudar a forma que eu perguntava e eu tive resultados completamente diferentes que me geraram muito valor. Então, isso é muito válido, muito importante saber. Vou falar de outras funções aqui, que são funções mais avançadas, né? A gente não vai ter tempo de entrar no detalhe em tudo, mas eu acho que é muito importante a gente conhecer o que a ferramenta é capaz de nos entregar, né? Tem uma função aqui que muita gente não conhece, tem inclusive no plano gratuito também, que é o chat em grupo. É quando a equipe entra junto, né? Da mesma forma que você usa um WhatsApp, você pode criar tipo uma conversa de WhatsApp com outras pessoas, você vai entrar lá, criar um chat, compartilhar com mais gente, e o ChatGPT pode entrar como um participante. Ele não entra toda hora, ele entra quando ele entende que nós estamos perguntando para ele. Isso pode agregar muito em algumas operações críticas do campo ali. Outra função muito poderosa, essa para mim, tem 2 funções do ChatGPT que mudaram a forma como eu trabalho, falando sério, de forma geral. Uma é projetos, né? Aqui que o jogo muda. É aqui que eu criei copilotos do campo para me ajudar na gestão do dia a dia. Tem muita gente que conhece até isso, mas muita gente usa os projetos como simplesmente pastas de organizar conversas em arquivos. Ele serve muito bem para isso também, só que ele vai muito além. Em cada projeto, você pode adicionar instruções, colocar arquivos como base, por exemplo, do seu negócio, fazer um dossiê ali com o DNA do detalhe da fazenda, ou dos seus clientes, ou da fazenda, onde ele vai ter esse contexto, outros arquivos de instruções, enfim, você pode colocar uma dezena de arquivos lá, que vai dar todo o contexto e as instruções personalizadas, para ele te ajudar em cada um. Então, assim, eu tenho um projeto para cereais, um para gado de corte, um para o silo, um para maquinário, um para gestão de pessoas, uma série de projetos onde eu concentro as conversas lá dentro, só que o resultado das conversas é muito mais poderoso do que quando eu uso no contexto geral, porque eu defino aqui personalidade, tudo para cada projeto. Agentes do Builder, aqui o nível muda de novo. Aqui é como se a gente criasse agentes mesmo, aplicativos da Apple Store, onde você vai treinar ele, dar contexto, colocar fonte, salvar aquilo ali
e usar para funções técnicas ali. Pode entrar em questões técnicas mesmo. Ele vai consultar aquele livro, aquele artigo e vai te trazer respostas. Ele vai consultar um site específico que você pedir para ele sempre e vai te devolver a resposta daquele jeito. Isso aqui você pode compartilhar. No plano gratuito, você não pode criar um GPT, você não pode criar um agente. Mas se alguém criar, ele pode compartilhar com você e você pode utilizar. E tem um local que tem vários que você pode acessar também e começar a utilizar vários que são gratuitos. Então, essas 3 últimas funções que eu falei, né, tanto chat em grupo, quanto projetos, quanto o GPT do Builder, o jogo muda, né? Ele fica muito mais poderoso, é aqui que faz a virada de chave. E a gente tem pouco tempo, né? Eu marquei a live ali com 1 hora, tem muita coisa para aprender, mesmo se ela tivesse mais, né, várias horas ali, não daria para a gente entrar no detalhe, até porque essas etapas elas são muito individuais, muito particulares, né? Cada um deve criar os seus projetos, criar os GPTs com as características do seu negócio, da sua empresa, da sua fazenda, sua carteira de clientes, enfim. E eu tive muita demanda, né? O pessoal vendo ali o que eu estava fazendo, o que eu estava ensinando, para eu ir além, para eu ser mais profundo, ensinar mais. E tive alguns pedidos, né, para eu lançar um curso. E eu nunca mexi com isso, né? Estou aprendendo a mexer no online há pouco tempo. Eu faço treinamentos presenciais, isso já fiz vários para times enormes, para times pequenos. Eu faço mentorias e consultorias em fazenda, mas no online não tinha entrado. E aí eu resolvi, né, por essa demanda, criar o curso, né? Organizar toda essa informação e criar uma coisa realmente diferenciada, né? A minha ideia não é ensinar por ensinar. Eu quero fazer um treinamento, um curso 100% prático, onde eu fiz todo um trabalho de planejamento e criação anterior para você conseguir chegar aqui e ter um resultado imediato, totalmente prático, onde eu vou ter tanto prompts prontos quanto agentes para te entrevistar e criar a personalização e criar os prompts específicos para o seu negócio, criar os projetos e criar os agentes. Então, eu não vou te mandar um prompt pronto para o seu agente ou para o seu projeto. Tem um agente especializado nisso que vai te entrevistar e desenvolver isso junto com você, né? Então, qual que é a lógica do curso, né? Eu pensei em uma coisa rápida e prática. Eu já fiz muito curso que você acaba se perdendo ali com tanta informação e muita coisa que não é relevante para a sua área, né? Eu tirei tudo blá, 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 toda teoria que não é útil e fui na prática. Então, são 5 módulos em 5 semanas que nós vamos do básico ao avançado. E eu fiz uma jornada ali como se fosse a safra do produtor, né? As 5 etapas ali da safra. Então, a primeira etapa é o preparo do solo. Isso que a gente viu aqui é o básico ali, uma coisa que já muda o jogo, mas tem muitas funcionalidades que vão além, que demorariam um pouco mais de tempo para a gente entrar no detalhe, personalizar. As funções personalizadas tem um agente, né, as instruções personalizadas, que vai te entrevistar para você criar ali certinho, pontual, preciso, com o tamanho correto que ela tem que ter para ser mais poderosa. Um detalhe importante, se a gente configurar da forma errada, a gente pode atrapalhar também, a gente pode dar um viés que atrapalha ele. Então, eu tive esse cuidado de criar esse agente que vai ajudar a direcionar da forma correta. Depois, né, do preparo do solo feito, a gente entrar no módulo 2, regulagem de máquinas, né? Quais são as funções avançadas do ChatGPT, que a gente não entrou aqui. Como utilizar cada uma no detalhe, em cada uma das funções que a gente faz no nosso dia a dia, né, no nosso trabalho. Prompts avançados, né? Metaprompt, né? O que é o metaprompt? Metaprompt seria você criar esse dossiê do seu negócio, tem um agente pronto que vai só te fazer as perguntas, vai só responder, você vai criar um dossiê do seu negócio específico, seja da sua carteira de clientes, do seu trabalho, do seu talhão, projetos de lavoura, enfim. Ele vai servir como base para você salvar num documento e alimentar novos chats ou projetos ou agentes. Então, isso seria no módulo 2, prático e aplicável. Módulo 3, plantio eficaz, né? A gente entraria em projetos, que é onde a gente ganha muito poder ali para criar copilotos e estruturas de gestão especializadas no nosso negócio, onde a gente vai criar a base do nosso sistema de gestão suportado por IA, né? Então, podemos entrar, como eu falei ali, em várias atividades diferentes, em projetos, criar um projeto especializado em cada uma, para a gente ter suporte e copilotos especializados no negócio. Módulo 4, proteção de cultivo.
é onde a gente entra ali no modo agente, né? O que é o agente? Eu expliquei ali, é como se fosse um aplicativo treinado por você para fazer uma função específica. Você pode, por exemplo, eu criei um agente que faz análise, que faz interpretação de análise de solo para abertura de área em cereais para altos tetos produtivos. Baseado em quê? Eu não sou agrônomo. Eu peguei um artigo do professor Silvino da UFLA. Ele, junto com outros, João Dantas, tem essa teoria, né, e eu aplico isso há mais de 10 anos. Se abrir áreas, né, de cereais, para cereais com 10, 12, 15 toneladas de calcário, incorporar em profundidade, você tem muitos benefícios. O professor Silvino escreveu um artigo sobre isso, um artigo público. A gente pode pegar esse artigo e criar um agente especializado nisso. E da mesma forma que a gente pode fazer esse agente, a gente pode fazer vários. Esse está pronto. Mas minha ideia é desenvolver novos agentes com vocês. E no final disso tudo, né, qual que seria o quinto módulo, a quinta semana? A colheita de resultado. É onde a gente vai ter toda a nossa infraestrutura pronta para a gente criar um sistema de gestão baseado em IA, dos níveis do básico ao avançado, de forma simples, zero programação. Se você conseguir falar igual no WhatsApp, você vai conseguir fazer bem o curso. Totalmente guiado e personalizado, com suporte meu, né? Vou estar acompanhando todo mundo, para a gente criar esse sistema de gestão. E a ideia é essa. Então, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Né? Eu vou mandar prompts prontos para a gente copiar e colar, personalizar no detalhe, engenharia, como eu falei, criar os agentes ali, para a gente dominar de forma simples e prática, mastigada. O outro, para a gente aplicar imediatamente. Né? Um foco ali que eu coloquei é para a gente dominar o ChatGPT, como eu já tinha falado, e aqui a gente entrar realmente no que está pronto para a gente usar no campo. Né? Por exemplo, padronizar a análise de solo. Eu, por exemplo, sofria muito com isso. Eu fazia análise em alguns laboratórios diferentes, cada ano, às vezes, eu mudava por algum motivo, e aí a casa decimal ali, a legenda mudava. Né? E aí eu criei um GPT especializado nisso, um agente pronto para isso. Eu jogo a análise lá, ele traz um padrão que eu uso há vários anos, para eu ter comparativos e me facilitar a vida. Um agente especializado para te auxiliar a identificar pragas, um para doenças, um para manejo de pastagem. Enfim, vários outros que eu já fiz estão prontos, eu vou compartilhar com vocês, né, para ajustar currículo, fazer relatório, responder o WhatsApp para cliente, enfim. Tem uma série deles. Né? Eu fiz uma pesquisa de mercado, né, para fazer um valor justo. Né? Qual que seria um valor que eu agregaria muito valor e eu cobraria abaixo disso? Eu pesquisei, os agentes estão em torno de R$200, R$197 cada agente. Eu já estou com 16 prontos e nós vamos criar vários outros juntos. Isso daria um total ali, né, 16 agentes que já estão prontos hoje, a R$197, mais de R$3.000. O valor de mercado para prompts avançados, para áreas, prompts específicos, vão além daqueles que eu mostrei, em torno de R$59. Já tem 26 prontos, né, um para cada bloco que eu criei ali, para cereais, para gado de corte, para gestão de equipes, gestão financeira e do negócio e gestão de maquinário. Está tudo aqui, vocês vão receber detalhado, explicado, personalizado, daria um total ali 26 prontos, 1.530. Só que nós vamos criar vários outros com a demanda de vocês. E o valor da mentoria que eu cobro hoje é R$1.500 uma hora. Né? Então, eu fiz um cálculo ali, o que daria isso aqui? Daria em torno de R$7.700 o curso. Né? Se eu fosse entregar isso, uma hora de mentoria e esse pacote. Mas o que eu pensei? Né? Eu quero fazer o seguinte, como é meu primeiro curso, eu quero entender as dores de cada um, onde que a IA pode realmente ajudar. O curso está pronto e eu tenho certeza que ele está muito poderoso e muito prático e vai dar muito resultado. Só que eu quero entender a característica de cada um de vocês, onde que ele pode te ajudar além do que eu fiz aqui. Né? Então, vai ter esse pacote todo aqui e eu pensei em fazer o seguinte, eu vou dar 2 horas de mentoria comigo, nessa condição que eu vou falar para vocês aqui, 1 hora agora, né, quem fechar, a gente faz uma reunião de mentoria, eu vou identificar, já vou dar algumas dicas e vou entender o que vocês querem. Os principais temas, sejam quantos for, que fizerem sentido para o resto do grupo. Eu vou criar prompts, agentes, eu vou criar soluções e criar, talvez, se for necessário, um módulo 6, módulo extra, com essas soluções, ou vou adicionar essas soluções à medida que fizer sentido em exemplos dos outros módulos, né? Fazer aulas extras em cada um dos módulos. Quem terminar o curso
vai ter mais 1 hora de mentoria comigo para a gente ajudar a planejar o próximo passo. Pô, o que faltou aqui? O que você viu agora que você domina o ChatGPT? Você usa ele com poucas pessoas no mundo, porque está muito fácil a gente se destacar no uso da IA hoje, porque a maioria usa de forma muito fraca e errada. Vocês vão ter uma reunião de novo comigo, de 1 hora, uma mentoria, onde nós vamos mapear agora que vocês já dominam, depois de 5, 6 semanas, vocês vão enxergar onde mais ele pode te ajudar. Eu vou ajudar vocês a dar esse próximo passo. Eu vou dar acesso a 1 ano do curso. Vocês vão ter 1 ano. A ideia é que vocês terminem em 5 semanas, mas vocês vão ter 1 ano de acesso para tirar dúvidas, voltar. Se tiver atualizações dentro desse ano, e vão ter, porque o ChatGPT atualiza constantemente, eu vou trazer essas atualizações. Isso tem até um caso curioso. Eu estava fazendo um treinamento com uma agência de marketing grande do agronegócio. Eu preparei tudo, criei agentes, criei projetos, criei tudo para dar a consultoria para eles. E na quinta-feira estava pronto, o ChatGPT saiu do 3 e do 4O para o 5. E beleza, eu acordei no dia seguinte, fui testar, né, no novo modelo. E estava muito ruim. A função de linguagem dele piorou demais. E eu fiquei 14 horas aquele dia, de 5 da manhã até 10 horas da noite, almocei aqui em cima desse computador e jantei, para melhorar e não melhorava. Mandei e-mail para a OpenAI questionando e tal, e realmente eles assumiram depois que teve um erro, algumas pessoas estavam pegando um modelo que estava limitando a resposta. Mas aí, mesmo assim, no sábado e domingo, a apresentação era segunda, eu tive que adaptar ele inteiro, mudar um tanto de coisa. Então, assim, isso faz parte, né, da tecnologia da IA. Ela avança muito rapidamente e minha motivação, né, minha missão é que vocês não fiquem para trás, não fiquem de fora. Então, quem estiver comigo vai acompanhar as atualizações também. E vamos criar uma comunidade aberta de IA no agro, exclusiva para os alunos, onde a gente vai subir o nível, né? Onde ali vai ser aberta, vamos tirar dúvida junto. Alguém tiver uma dificuldade, outra pessoa pode te ajudar. E eu vou estar ali também, né? Para a gente construir a maior comunidade do Brasil de ajuda ali em domínio de IA. Isso pode surgir várias coisas a partir disso, né? Então, eu pensei nisso tudo, quero dedicar isso para vocês, né? Se eu colocasse aqui as 2 horas de mentoria, o valor seria esse, 7.700. Eu resolvi fazer o curso por R$ 1.997, né? A primeira turma que eu faço, nenhuma turma vai estar tão próxima de mim igual essa. Eu quero estar muito perto de cada um de vocês, né? Fazer 2 horas de reunião com cada um, 2 horas de mentoria para a gente detalhar. Eu vou entender, além de tudo que eu criei, todas as demandas que cada um tem e trazer soluções específicas nesse valor. Mas, como é a turma 1, eu resolvi dar um desconto de 25%. O valor do curso cai para R$ 1.497, né? Na Hotmart a gente consegue parcelar até 12 vezes. Eu vou mandar o link aqui depois. E é isso, esse é o valor. Mas o que eu fiz? Como é a primeira turma, eu quero dar garantia total para vocês de satisfação. Se por qualquer motivo vocês acharem que não faz sentido, que eu não estou entregando o que eu prometi, que as aulas não são boas, que você não está tendo tempo, ou qualquer coisa, você não precisa nem me explicar. Você tem 30 dias de garantia incondicional para você cancelar e ter 100% do seu dinheiro de volta. Essa regra está lá na Hotmart, quando você for no carrinho lá você vai ver, tem essa opção lá marcada de 30 dias, e isso é um compromisso meu com vocês. Provavelmente eu vou fazer só isso agora, nessa primeira turma, para dar a garantia que eu confio 100% no meu trabalho. Eu tenho certeza que você vai confiar também. Então, você não corre risco nenhum, né? Comprou, por qualquer motivo não gostou, não tem que explicar, cancela e recebe o dinheiro de volta. Mas, para eu dar conta de fazer isso, né? Fazer essa reunião próxima com todo mundo, acompanhar, fazer a mentoria individual no início, no final, criar todos os agentes, prompts, projetos, base dos projetos, para auxiliar a demanda de cada um de vocês, eu não consigo fazer isso com muita gente. Então, eu vou criar somente 20 vagas nessa condição, né? Para que eu realmente esteja próximo, vocês vão me ajudar a desenhar quais são as demandas desse curso e o que além do que eu já fiz, vai trazer para beneficiar mais gente depois. Vocês vão estar muito próximos comigo, nós vamos fazer essas reuniões. Eu vou fazer uma reunião por semana em grupo para tirar dúvida e trazer novos casos, a gente trocar uma ideia, né? E a minha ideia é essa. Então, pessoal, o valor do curso é esse, R$ 1.497.
garantia incondicional de 30 dias, seu dinheiro de volta por qualquer motivo, sem precisar explicar, e somente para 20 pessoas. O site é jornadasafra.ianoagro.com e o cupom que você vai colocar lá, quando você entrar no carrinho, vai ter o valor lá total, R$ 1.997. Você tem que pôr o cupom. O cupom é Primeira Safra, tudo junto. Tanto faz maiúsculo ou minúsculo. Colocou esse cupom lá, o preço atualiza na hora, você pode pagar à vista ou parcelar em 12 vezes. Você vai ver nas observações lá que tem 30 dias de garantia incondicional. E é isso, né? Essa condição ela vai ser válida até a gente fechar as 20 pessoas, ou até o dia 27. No dia 27 sai do ar, eu vou fazer a turma profundamente, com toda dedicação, com todo mundo aqui, para a gente que fechar, para a gente ter o máximo de resultado, mudar de patamar. E depois, né, provavelmente vou abrir novas turmas, né? Mas no momento é essa, né? Espero vocês lá, o link está aí. Não esqueça de usar o cupom de desconto, 25%. E fazendo, já me manda uma mensagem no particular que eu já agendo a nossa primeira sessão de mentoria de IA no Agro. Beleza? Pessoal, boa noite. Muito obrigado a todos e até mais.